Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos estudar angelologia. É agora a nossa segunda aula desta disciplina e nós vamos dar continuidade. Acredito que você também ficou bastante assim empolgado em conhecer um pouco mais sobre esta doutrina. Como já disse, ela é bastante enigmática e também bastante envolvente. Estamos procurando nos manter aqui dentro do material bíblico, sabendo que as religiões produziram muita cultura sobre esses seres espirituais que a Bíblia chama de anjos. Sobre a natureza dos anjos que nós estamos estudando, quero aqui retomar com você. Deus criou mundos, e em cada um dos seus mundos só podem habitar os seres de acordo com a sua natureza. Por exemplo, no mar, somente os animais aquáticos. Na terra, os animais terrestres e aqueles pássaros que possuem a natureza para viver nas árvores. E nos céus? Bom, nos céus, só os seres alados. Cada um desses mundos tem a sua própria atmosfera, sua própria natureza, sua própria temperatura. Portanto, cada ser só pode viver propriamente no seu mundo. Assim também são os mundos espirituais. Nos mundos espirituais, cada casta de anjo, o que vem a ser casta, é uma espécie de anjo, uma categoria de anjo. Cada casta de anjo só pode viver no mundo que lhe foi apropriado pela natureza. É interessante você saber disso, porque conforme nós lemos lá no livro de Jó, os anjos foram criados antes do mundo material. Agora, os mundos espirituais, eles foram criados para, para receber os anjos. Assim, pela comparação, pela lógica, tá bem? Pelo silogismo, assim como o mundo foi criado antes dos animais, antes das plantas, antes dos homens, assim também os mundos espirituais foram criados antes dos anjos. Uma vez que os mundos espirituais foram criados, aí Deus criou os anjos. Criou os anjos e agora vem para os mundos materiais. Eu quero sempre lembrar você de que nós estamos trabalhando com enigmas. Não é um mundo esclarecido, não é uma categoria de pessoas que é esclarecido para nós. É ensinado a sua existência, a sua realidade, a sua atualidade, mas mantém-se naquela aura de enigmas. Vamos respeitar esse princípio. E os anjos foram criados em castas. Castas significa categorias de anjos. Podem ser milhares e milhares da mesma espécie, ou podem ser 2 ou 3. Como eu disse aqui, os serafins nós não sabemos a quantidade de serafins que existem. De querubins, também não sabemos. Dos anjos, também não sabemos. Os anjos a gente vai dizer que eles são miríades, portanto, milhares de milhares. Os querubins, eles aparecem aos poucos na Bíblia. Não aparecem em multidões. E os serafins também não aparecem em multidões. O arcanjo, só temos referência bíblica de um, que é o arcanjo Miguel. Por nome, nós só conhecemos o anjo Gabriel. E aos poucos nós vamos falando, porque chegou a hora de aqui nós pontuarmos sobre a hierarquia dos anjos. Quando se fala de hierarquia, muitas vezes, é aquela impressão piramidal. Isso aí é hierarquia. É uma casta superior mantendo a hegemonia sobre castas inferiores. Isto pode se aplicar mais aos demônios. Aos demônios a gente pode aplicar com toda certeza. O que acontece? Existem castas mais poderosas, com maiores poderes, e existem castas com poderes mais limitados. Por isso que a gente aplica o termo hierarquia aos anjos.
Mas, em verdade e na realidade, a gente entende de que as castas com maiores poderes não interferem no serviço das castas de poderes menores. Quer dizer, um não manda do outro. Você não vê querubim mandando em serafim ou serafim mandando em querubim. Você não vê. O que nós vemos é que entre os anjos, que são esses seres mensageiros, esses seres enviados, esses que estão aqui nos serviços gerais, o que nós vemos é que o arcanjo Miguel é o chefe desta casta de anjos. É isso que a Bíblia nos revela. O arcanjo Miguel e os seus anjos. Portanto, ali nós temos uma hierarquia. É nesta casta que existem os anjos que falam: o Gabriel, dá a esse a entender. Um anjo dá ordem para o outro. Aqui nessa categoria, onde estão as miríades, os milhares de milhares, os milhões de milhões. Mas você não vê, por exemplo, um querubim dando ordem para o arcanjo Miguel. Você não vê um serafim dando ordem para um querubim ou para o arcanjo. Você não vê interferência de poderes aqui. Por isso que fica difícil utilizar essa palavra hierarquia. Aliás, essa palavra ela é muito aplicada nos panteões das religiões. Aí sim, nos panteões das religiões, que nós sabemos que eles correspondem à rebelião dos anjos, aconteceram rebeliões de anjos, e nestas rebeliões, as potestades com maior poder, maior força, essas potestades subjugaram as potestades de menor poder. Aí formaram panteões nas religiões. E nesses panteões a gente vê que cada uma das entidades que ficam ali, cada um dos seres espirituais que está ali, tem domínio sobre alguma área do mundo, sobre algum elemento da natureza, alguma força da natureza. E essas potestades superiores, nos atos das rebeliões, subjugaram as potestades menores e assim eles mandam que essas potestades menores atuem, porque senão elas acabam sendo oprimidas e vencidas e até presas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto nos próximos 2 vídeos. São 2 dedicados a falar sobre os anjos e 2 dedicados a falar sobre as potestades caídas. Bom, quando a gente fala de hierarquias, aí a gente vai para as nomenclaturas, os nomes pelos quais eles são chamados. Assim, nas miríades de anjos, quer dizer, esses milhares e milhares que são os serviços gerais, a agência de serviços gerais do reino de Deus, você tem anjos que são terrestres, que vão habitar na terra, ficar na terra, vão ter o seu campo de ação na terra, e você tem as miríades celestiais que atuam do segundo céu para cima. Essas terrestres atuam do primeiro céu para baixo. Sabemos disso pelo livro de Gênesis, por exemplo, livro de Ezequiel, por exemplo, livro de Isaías, por exemplo, e o Novo Testamento. Anjos que atuam na terra. Entre esses anjos que atuam na terra, existem aqueles anjos que estão no turno do Antigo Testamento e anjos que estão no turno do Novo Testamento. Turno mesmo. Eles cumpriram a escala dele, cumpriram a missão deles, são enviados aos pais, aos patriarcas, aos profetas, aos reis, aos sacerdotes, estão fazendo o trabalho deles aqui. Só que quando chega o Messias ao mundo, muda-se o turno. Aí vem os anjos do Novo Testamento com a lei de Cristo, com o Evangelho. Muda-se. Existem anjos que estão a serviço de Israel e aí anjos que estão a serviço da igreja, muito bem organizado, mas mantendo-se aqui no patamar de baixo, na terra, tá bem? Na terra. Até que, por fim, eles têm acesso aos segundos céus. É uma espécie de fim de turno. Com o fim de turno, eles passam para o segundo céu. Lógico que eu estou falando por silogismo, comparação. Estamos falando de enigmas. É o que dá para aprender conforme a gente vai estudando a palavra de Deus em página a página em que eles vão aparecendo.
E estes anjos que estão nas esferas do segundo céu estão na Jerusalém celestial, junto com os milhares de homens que foram recolhidos da terra e levados agora para o segundo céu. Por quê? Porque, como nós dissemos aqui, cada mundo foi alocando suas castas de anjos. E estes mundos são mundos espirituais. Esses anjos eles têm poderes sobre a água, o fogo, a terra, o vento e outros elementos da natureza. Estão muito ligados aos elementos minerais da terra, ouro, prata, zinco, titânio, cobre, ligados aos elementos naturais. E é importante você entender isso por causa da segunda parte das nossas aulas. Quando você vai para as religiões, as entidades, esses seres espirituais, eles exigem que o fiel, o devoto, o xamã, aquele que mexe com a religião, exigem de que eles fiquem presos a determinados elementos da natureza, a determinados dias da semana, a determinados territórios locais e a nomes, os quais são importantes no mundo dos anjos. Aliás, nós não conhecemos nenhum dos nomes dos anjos, a não ser Gabriel e Miguel. Justamente porque eles mantêm o seu nome em segredo. Mantêm o seu nome em segredo porque são nomes impronunciáveis, não dá para ser pronunciado e, se alguém conseguir fazer a pronúncia desse nome no vocabulário humano, consegue trazer o anjo para o local, para a presença. E isso aí é a gente lendo a vasta literatura sobre o mundo dos anjos, mas a gente quer ficar preso principalmente nas escrituras por se tratar do nível básico do curso de teologia. Você tem o arcanjo Miguel com seus milhares de anjos, anjos na terra e anjos nos céus. Aí você tem os querubins, ou como nós pronunciamos, os querubins. Os querubins, eles são seres extraordinários, tanto em poder quanto em função. Eles estão ligados diretamente ao trono de Deus. Por isso que no Novo Testamento, eles são chamados de tronos. No Antigo Testamento, querubins. No Novo Testamento, eles são os tronos. Eles são os responsáveis por carregar o trono de Deus nas costas. Deus vem sobre as asas dos querubins. São os anjos guardiães, os anjos do palácio. São eles que formam a guarda palaciana. Por isso que, quando chega lá em o Novo Testamento, embora eles não sejam chamados de querubins, eles estão rodeando o trono de Deus. Lembrando que, de acordo com a cosmologia bíblica, o céu também é circular. A terra é circular e o céu é circular. O trono de Deus fica no centro do círculo, no centro do céu, e em volta do trono de Deus, 4 animais viventes, que têm as aparências dos querubins lá do livro de Ezequiel. É importante você saber esse paralelo, porque com a mudança da economia do Antigo para o Novo Testamento, as castas de anjos elas são renomeadas. Aí, no caso, você tem os querubins no Antigo Testamento e os animais viventes em o Novo Testamento. São muito aparentes, muito próximos. O que acontece é que os animais viventes que estão em volta do trono de Deus têm a aparência de querubins e de serafins. E quando a gente lê sobre os serafins no Antigo Testamento, eles estão ligados ao altar. Os querubins estão ligados ao trono. São carregadores do trono. São guardas do palácio. Ninguém chega até a presença de Deus sem passar pelos querubins, e é por isso que eles estão bordados na cortina do tabernáculo. É por isso que eles estão na tampa do propiciatório. São 4 bordados na cortina do tabernáculo. Quer dizer que o sumo sacerdote, para chegar até o trono de Deus, tem que passar pela guarda palaciana. E quando chega lá, dentro do Santo dos Santos, ele vai oferecer o sangue do sacrifício e os querubins estão de olho, estão de guarda. Portanto, eles estão ligados diretamente à glória de Deus, ao tabernáculo, à morada do Altíssimo.
e é nas costas dele que o Altíssimo anda pelo mundo. Isso é metafórico. Lá no Ezequiel, os querubins estão com as asas grudadas uma nos outros, sustentando o palácio dos céus. Eles estão aqui embaixo e eles levantam as suas asas e eles vão segurando os céus com a palma das mãos. Os 4 querubins. Veja só o poder que eles têm. E a gigantesca estatura que eles têm. E isso quando diz que os seus pés eles são semelhantes a pés direitos e os seus cascos são semelhantes a cascos de boi, é justamente colunas. São as colunas que sustentam a abóbada celeste, o trono de Deus. É algo assim impressionante, impressionante a visão que Ezequiel teve dos querubins. Quanto aos serafins, é uma casta de anjos ligado ao altar. Portanto, aquele que é o adorador tem que passar pelos serafins ou serafs. O seraf, ele é um ser de fogo. E o corpo do ser de fogo, ele é serpenteado. Eles são serpentes aladas. São serpentes com 6 asas, asas cheias de olhos por dentro e por fora, mostrando que para chegar até o altar de Deus, você tem que passar pela vigia, pelos vigilantes. Eles pertencem à ordem dos vigilantes que vai aparecer ali no livro de Daniel. São os vigilantes, ou as sentinelas. Aí você tem o arcanjo Miguel com suas miríades, você tem os serafins que estão ligados ao altar de Deus, e você tem os querubins que estão ligados à guarda do palácio. Tanto é que Deus, quando tira Adão e Eva do jardim, coloca os querubins ao oriente como guardiães. Mais uma vez, estão ligados à ideia de guarda palaciana. Chegando em o Novo Testamento, nós temos o anjo Gabriel, que também pertence ao Antigo Testamento. Só tem 2 anjos com nome que transita entre o Antigo e o Novo Testamento, que continua trabalhando no turno do dia e da noite. Noite, Antigo Testamento. Dia, Novo Testamento. Arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, como se desprende pelos textos, ele é realmente o anjo do Senhor, aquele que assiste diante do Senhor, portanto, ele é o secretário dos céus. É aquele que está diretamente relacionado aos segredos de Deus. Segredos que só Deus possui, só Deus conhece e só o anjo Gabriel está autorizado a revelar esse segredo. Só o anjo Gabriel. Quanto ao arcanjo Miguel, ele é o chefe dos exércitos que batalham. Portanto, ele é o chefe do exército. Ele é o general dos exércitos celestiais. Temos tanta coisa que a gente gostaria de estar falando, né? Mas assim, o tempo é exíguo. O material também ele é bastante econômico, a Bíblia se economiza bastante. O que nós podemos continuar dizendo é que estes anjos, eles estão presentes agora na igreja, neste momento. Os anjos do Antigo Testamento recolheram o seu turno, ainda estão a serviço das causas de Deus sobre a nação de Israel. Portanto, os anjos do Antigo Testamento retomam o turno assim que Deus voltar a tratar diretamente com Israel, nação, mas por enquanto eles estão de turno recolhido. Quem está a serviço? Os anjos da igreja. Por isso que a Bíblia fala dos anjos da igreja. Os 7 anjos da igreja são 7 príncipes que tomam conta das igrejas e ali é dizendo que a igreja ela tem uma vida espiritual. Tem os seus anjos terrestres, que são os pastores, e tem os seus anjos celestiais, que são príncipes ou principados. E estes anjos, ele tem anjos que também estão trabalhando. Quando você entra no Apocalipse, os anjos estão trabalhando muito. Tem anjo trabalhando nas águas, tem anjo trabalhando no fogo, tem anjo trabalhando nos ventos, tem anjo trabalhando no templo de Deus, tem anjo trabalhando no altar, tem anjo recolhendo almas para os céus e tem anjo levando as almas para a condenação. Os anjos eles transitam entre os mundos, mas cada um vai até o seu teto. Os anjos da terra vão até o teto dos céus. Os anjos do segundo céu vão até o teto do terceiro. Lá no terceiro céu existem anjos, 12 anjos, que estão no terceiro céu para recepcionar os salvos da terra. Isso aí quando terminar o mundo,
quando vier o grande trono branco. São 12 anjos que estão nas portas da Nova Jerusalém. Eles só estão lá. Eles só têm que fazer o serviço de recepção e nenhum outro serviço a mais. Existem 7 anjos que estão dentro do palácio nos segundos céus, dentro do templo no segundo céu, o tabernáculo. E estes anjos eles têm as 7 taças. Portanto, a única função deles é derramar as taças da ira de Deus, nada mais. Existem 7 anjos que vão tocar as suas 7 trombetas. A única função que eles têm é de tocar as trombetas e nada mais. Existem os anjos que estão em volta do trono de Deus, que estão ali guardando a chegada do Messias. Aí, quando o Messias aparece, já está no meio do trono e eles glorificam a Deus. Existem milhares e milhares de anjos que estão a serviço da igreja. O autor aos Hebreus fala que eles são espíritos ministradores que tomam a forma de fenômenos meteorológicos, ventos ou raios, para que assim eles possam estar atuando discretamente na humanidade. A ação dos anjos sempre é discreta. Não revelam seus nomes, não revelam a sua glória, não revelam a sua fisionomia, nem a sua anatomia. O autor aos Hebreus fala que eles aparecem como seres humanos e por isso que nós devemos praticar a hospitalidade, porque nós não sabemos como que eles estão andando entre nós. Se em forma de criança, de mulher, de homem, de negro, de branco, de pobre, de rico, não sabemos. Eles andam entre nós, mas eles tomam a forma humana. Vêm até a nossa vida, nos dão alguma direção, algum direcionamento, alguma orientação, alguma benesse e depois saem das nossas vidas sem nós percebermos. Por isso o autor aos Hebreus fala que nós temos que praticar a hospitalidade, ou seja, sermos sempre respeitosos. Porque se tem uma coisa que os anjos valorizam é a cordialidade, é o respeito às autoridades. Eles vivem sob ordens, são cumpridores de ordem. Assim, quando existe reverência, respeito, hospitalidade, gentileza, deferência a cargos, é aí que os anjos eles atuam com muita liberdade, muita alegria e não impõem a sua autoridade. Você lembra que quando eles vieram conversar, o anjo Gabriel veio conversar com Zacarias, Zacarias duvidou e aquilo imediatamente acionou o zelo do anjo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Quer dizer, eles não aceitam insubordinação. Mesmo na guerra que existe entre anjos, eles dizem assim: o Senhor te repreenda. Eles não pronunciam palavras de imprecação, de maldição contra os seus adversários. Eles respeitam esta ordem hierárquica. Isso aqui é uma orientação muito segura que estou passando para você. Bom, nós já estamos nos encaminhando para os instantes finais dessa aula. Eu quero sempre lembrar você que a caneta é a sua companheira, tá bom? Seu bloco de anotações também. Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. E agora nós vamos nos preparar para falar sobre o adversário. Porque aconteceram rebeliões de anjos. Nós conhecemos apenas uma rebelião, a Magister, a que aconteceu no primeiro céu. Mas parece-nos que aconteceram outras rebeliões e sobre isso nós vamos estar falando agora na terceira aula. Deus te abençoe.